Bom, nós temos dois grandes desafios aí no governo Lula. O país entrou num processo de deterioração que vem. Bolsonaro foi uma passagem que acelerou esse processo. Vem lá de trás, vem quando você começa a ter essa guerra intestina entre os principais partidos políticos, você tem todo o jogo do impeachment, você tem todo o discurso de ódio que vem lá de 2005, 2006, que vai desmontando institucionalmente o país. E uma falta de clareza na discussão pública, e um dos pontos centrais aí dessa reconstrução do Brasil é a questão da segurança pública, à medida em que as organizações criminosas passaram a dominar territórios cada vez mais extensos. Aqui em São Paulo, a Pax Paulistana aqui foi obtida com um acordo entre o PSDB e o PCC. No Rio de Janeiro, você tem o pau quebrando em todos os lados, com infiltração do crime organizado da Polícia Militar. Então, na Bahia, temos aí uma Polícia Militar extraordinariamente violenta. Então, o grande desafio é o seguinte: qual que é o Plano Nacional de Segurança, capaz não vai resolver de imediato isso, mas de dar as bases aí para um combate sistemático, aí, civilizatório, contra as organizações criminosas. O nosso entrevistado é o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli. Ricardo, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite aí. Imagino que deve estar com 500 coisas em cima aí para conseguir definir essa estratégia para o Rio. Quais os pontos centrais dessa estratégia, Ricardo? Boa noite, Nassif, boa noite a todos que nos acompanham. O centro da nossa estratégia, Nassif, é trabalhar com inteligência, com planejamento, com o menor efeito colateral possível, como foi feito hoje, né? Hoje a Polícia Federal, numa ação muito importante, prendeu novamente o líder de uma milícia do Rio de Janeiro, com uma operação, com investigação, com planejamento, com inteligência, sem dar nenhum tiro. Ele foi preso novamente hoje pela Polícia Federal. Nós estamos praticamente dobrando a capacidade investigativa da Polícia Federal no Rio de Janeiro, deslocando homens, analistas, experientes da Polícia Federal, mais equipamentos, mais tecnologia, além do apoio que nós temos dado na segurança ostensiva, naquilo que está sob nossa responsabilidade, principalmente nas rodovias federais, com mais 550 homens, né? 250 da Polícia Rodoviária Federal e 300 homens da Força Nacional atuando sob coordenação da Polícia Rodoviária Federal. E estamos conversando com o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, para encontrar um caminho para que eles também apoiem, principalmente no que diz respeito a portos, aeroportos e fronteiras. Capelli, a gente viu nesse período do Bolsonaro coisas extravagantes aí, como o afastamento do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro por seu trabalho meritório aí de controle de armas, o afastamento da fiscalização do porto de Itaguaí, por onde se dá o comércio, o contrabando de armas, a cooptação e o afastamento aí da Polícia Rodoviária Federal de lá. Ou seja, tem um núcleo aí que é bem claro aí para contrabando e tudo, que é o porto de Itaguaí. O que se pretende fazer por lá? Nós estamos reforçando primeiro o trabalho da Polícia Federal, de Polícia Marítima, que é a competência da Polícia Federal. Então, a gente tem 3 lanchas hoje no Rio de Janeiro, vamos deslocar mais 3 lanchas da Polícia Federal, estamos deslocando também mais pessoas para atuar. Mas também estamos aí em cooperação com a Marinha, conversando sobre a possibilidade da Marinha deslocar também mais embarcações e mais homens para nos ajudar no patrulhamento da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba, onde fica o porto de Itaguaí, que são dois pontos fundamentais da costa do Rio de Janeiro. Então, temos trabalhado no fortalecimento dessas duas questões, além, Nassif, de também nós abrimos uma conversa e temos dado desdobramento com o Ministério dos Portos, com o ministro
Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estivemos no Porto do Rio para discutir, na questão dos portos, questões de segurança adicionais, padrões de segurança adicionais que podem ser adotados pelas empresas que operam nesses terminais portuários e que podem também ajudar muito na questão da segurança. Estamos discutindo a colocação de radares que são capazes de detectar não só a movimentação que atraca ali no momento de atracamento, que atraca no porto o navio, mas também para poder identificar movimentações em toda a área de fundeio. Então, são várias iniciativas que nós estamos tomando. Temos trabalhado também com a Receita Federal, que também atua nos portos, para integrar mais o trabalho da Polícia Federal com o trabalho da Receita Federal. Então, é um trabalho contínuo, planejado, organizado, enfim, sem pirotecnia, sem qualquer ato midiático. Enfim, nós estamos entrando de forma consistente, sem data para sair, com planejamento, mas, sobretudo, com um trabalho de inteligência e de integração. Temos trabalhado, Nassif, muito o conceito do SUSP. Para você ter uma ideia, a Polícia Rodoviária Federal tinha cerca de 50 câmeras no Rio de Janeiro. E vocês sabem que hoje, praticamente toda abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal, ela não é uma abordagem aleatória, é uma abordagem que já acontece a partir de informação de inteligência. Ela tinha cerca de 50 câmeras no Rio de Janeiro fazendo esse monitoramento nas principais rodovias. A Prefeitura do Rio de Janeiro possui 900 câmeras que também fazem a leitura de placas, fazem uma leitura mais qualificada da movimentação, podendo identificar placas, veículos, etc. Isso é muito valioso para a Polícia Rodoviária Federal, porque com essas informações a gente consegue detectar movimentações suspeitas de veículos nas rodovias. E essas câmeras, por exemplo, não estavam integradas. Então, com uma visita ao prefeito Eduardo Paes, nós conseguimos integrar, passar de 50 câmeras da PRF no Rio para 950. Ele determinou imediatamente a integração. Você pega nas rodovias federais, Nassif, que foi feito onde foi feita concessão privada para a administração dessas rodovias. A gente tem 5 empresas também que administram rodovias no Rio de Janeiro e que também não fornecem imagem com a qualidade adequada para a Polícia Rodoviária Federal. Então, é todo um trabalho de integração, de gestão, para que a gente possa ampliar a capacidade de ter informação prévia, trabalhar com inteligência para poder atuar de forma mais efetiva no Rio de Janeiro. O Capelli, um ponto central aí é a questão da lavagem de dinheiro e o trabalho do COAF. Como que é o COAF que vocês receberam? Ele está bem aparelhado de pessoal e tudo? Ou também houve um desmonte que nem ocorreu em outras áreas? Nós estamos, Nassif, com 2 frentes nesse momento. Uma, o governo do Rio de Janeiro veio aqui ontem, o secretário da Casa Civil, Nicola, e propôs a criação de um comitê integrado de investigação financeira e recuperação de ativos, integrando a Polícia Civil do Rio de Janeiro com a Secretaria de Fazenda, aí com auditores, com procuradores, enfim, fazendo todo um trabalho de inteligência financeira para asfixiar essas organizações em conjunto com a Polícia Federal e com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E nós vamos, o ministro Flávio Dino, na quarta-feira que vem, está tudo sendo preparado para assinar a instalação desse comitê integrado com o governo do Rio. Paralelamente, nós já temos hoje um conjunto de agentes de segurança aqui da Secretaria Nacional de Segurança Pública trabalhando em conjunto com o COAF. O debate que a gente tem feito com o COAF é porque o COAF tem uma tradição de cuidar muito da questão financeira do ponto de vista administrativo, da relação bancária, de questões bancárias, mas não costuma ter como foco a investigação de organizações criminosas no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Então, esse é um debate que a gente está começando a fazer com o COAF
e que, nesse primeiro momento, esses agentes que já atuam, que têm experiência, que estão lá já há algum tempo no COAF, nos apoiando em investigações de organizações criminosas, nós vamos deslocar esses agentes para o Rio de Janeiro para focar nesses relatórios de inteligência financeira no monitoramento de organizações criminosas. Então, agora... O asfixiamento financeiro é decisivo, porque reduz o potencial ofensivo dessas organizações e a possibilidade delas agirem. Tá. Então, tem um problema sério no Rio aí, que são as dúvidas em relação às instituições cariocas. Tem um Ministério Público Estadual que não exerce o papel de controle da polícia, polícia civil e militar, você tem muita infiltração do crime organizado. Como é que vocês estão fazendo aí para se cercar de gente de confiança? Nassif, nós temos estabelecido uma relação que nos cabe, primeiro com foco nas atribuições que nos cabem, né? Que são portos, aeroportos, fronteiras, rodovias federais, enfim, muita concentração nessa atribuição nossa. Você sabe que o policiamento ostensivo é de responsabilidade do governo do Estado, né? Para você ter uma ideia, se a gente somar todo o contingente, eu estou falando de todo no Brasil, todo o contingente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, isso dá mais ou menos metade do contingente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. De forma que não é possível que o governo federal assuma o policiamento ostensivo. E nós temos estabelecido uma relação de cooperação interfederativa. É nisso que nós apostamos, no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública, na integração. Claro que nós precisamos, para que o SUSP funcione, que o Ministério Público também exerça o seu papel de controle das polícias, da atividade, e que as corregedorias, principalmente, das polícias ou da Secretaria de Segurança, funcione adequadamente. Mas, independente disso, nós temos feito o nosso papel. A Polícia Federal, na semana passada, prendeu agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro que desviaram 160 toneladas de cocaína na quinta-feira, e na sexta-feira outros agentes da Polícia Civil que estavam vendendo 280 quilos de cocaína apreendido. Então, esse é um trabalho cotidiano nosso, de relação, de cooperação com os governos, não só com o Rio, com vários governos, com todos os governos, fortalecendo essa relação, mas também fazendo o nosso trabalho. Tá certo. Aliás, Capelli, depois eu até recomendaria para você uma conversa, porque essa questão dos presídios também é parte central desse combate ao crime organizado, já que a grande maioria dos jovens que são cooptados aí pelas organizações criminosas vem dos presídios. Nós trouxemos outro dia aqui o Nagashi, que foi secretário de administração penitenciária aqui em São Paulo, no período do Alckmin aqui, fazia um trabalho excepcional. E acabou sendo afastado por conta aí daquele clima maluco que colocou aquele secretário Saulo, não sei das quantas aí, que responsável pelo massacre de 2006 também. Essa questão de presídios está com quem? Porque o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio, recebeu uma incumbência do Lula também. Como é que vocês estão trabalhando a questão dos presídios? Olha, primeiro, a questão dos presídios, ela traz duas questões também, que, enfim, estão sempre presentes no debate sobre segurança pública, a questão da prevenção, da ressocialização e também da repressão. Nós já retiramos, em apenas 3 estados, conseguimos identificar e retirar dos presídios mais de 11 mil aparelhos celulares. Nesses últimos 30 dias da Operação Multi, foram mais 1.300 celulares. Então, a gente tem, trabalhando com tecnologia, identificando isso, trabalhado numa operação que é muito importante, porque a gente, com isso, corta a comunicação de líderes de organizações criminosas que estão nessas unidades. Mas não só isso, Nassif. Nós, quando assumimos o governo do Maranhão, o Maranhão era referência nacional negativa no que diz respeito à administração penitenciária. Todo mundo se lembra daquele episódio lá do futebol de cabeças
decapitadas no presídio de Pedrinhas, né? E nos 8 anos da nossa gestão lá no governo do Maranhão, a gente não viveu nenhuma rebelião. O Maranhão passou a ser campeão nacional, recebeu prêmios na época do governo Bolsonaro, do governo federal, como campeão nacional de presos estudando, aprovados no Enem, campeão nacional de presos trabalhando. Nós montamos 80 fábricas de blocos, os sextavados de concreto, e pavimentamos milhares de quilômetros de ruas com esses blocos. Tivemos um processo de ressocialização muito exitoso e de integração com a administração pública. Lá no Maranhão, todo o mobiliário da administração pública passou a ser produzido nos presídios, todo o fardamento das escolas passou a ser produzido nos presídios. Enfim, é um trabalho muito exitoso. E é esse trabalho que nós estamos implantando no governo federal. Nossa expectativa é até o final de dezembro a gente fornecer aos estados equipamentos para montar 270 fábricas de blocos sextavados. Estamos implantando uma estrutura de ensino à distância, então estamos trabalhando muito a questão da educação, do trabalho, da qualificação, porque o nosso desafio, Nassif, é impedir que essa pessoa que está cumprindo a pena, medida de privação de liberdade, que ela regresse ao sistema, né? Então, que ela volte para o sistema. Então, a gente tem trabalhado a questão da ressocialização e também da repressão com a inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando em conjunto com os departamentos penitenciários estaduais. Certo. Eu vou pedir para a Mariana entrar aqui para pegar as questões dos nossos espectadores aqui. Mariana? Boa noite, Ricardo. Boa noite novamente, pai e audiência aqui do GGN. Agradecer a presença de vocês. Vamos lá. Nassif, aqui quem manda é o Valnei. Nassif, é proposital essas afirmações desencontradas? O objetivo é detonar o Lula 3. Você tem um papel da imprensa aí que ela vive do conflito, ela não vive da explicação. Se você discutir questão fiscal aí é tema complexo. Então você pega o conflito. Não, ele falou que é 100%, falou que é 0%. É uma incompetência abismante aí, viu? Aqui a gente tem um superchat também do Ângelo Conde. Muito obrigada, Ângelo, pela colaboração. Boa noite a todos e todas. Capelli, te vejo como ministro da Defesa. Coragem e firmeza não te faltam. Casos concretize e lembre de ser ruim com os maus é virtude. Calma aí, comandante. Eu estou... Agradeço, Mariana, boa noite. Agradeço a lembrança, mas estou aqui muito feliz e muito dedicado, cumprindo a minha missão aqui no Ministério com o ministro Flávio Dino, e também tenho muito apreço pelo ministro Zé Múcio. E os maus têm que ser tratados de acordo com os princípios jurídicos aí. Ruim que eu acho que ele quis dizer era não passar pano, né? Será? O Gilberto Cruvinel também mandou um superchat aqui, eu vou agradecer. Senhor Capelli, as polícias do Rio estão contaminadas pelo crime. Não é imprudente associar a inteligência da PF com a inteligência da Polícia Civil Carioca? Veja, no caso das polícias, eu vou aproveitar para responder de conjunto, me parece muito próximo também da questão quando a gente trata das Forças Armadas. A gente não pode cometer o erro de confundir a atitude de alguns com as instituições, né? Não é possível fazer segurança pública sem as polícias. Assim como não existe país no mundo altivo, livre, desenvolvido e soberano sem uma relação harmoniosa com as Forças Armadas. Então, é claro que tem informações também compartimentadas, tem coisas que tem um trabalho integrado com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas claro que a Polícia Federal também tem investigações próprias, enfim, realizadas por ela. A gente aposta na relação de cooperação interfederativa, numa relação de proximidade com os estados, cooperando e auxiliando os estados. No federalismo brasileiro não existe imposição, não existe subordinação. Então, esse é o caminho, é o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, é o caminho que a gente acredita. Tá. Vamos lá, Maricota.
Vamos lá, aqui tem mais uma pergunta do Ivo Zimmermann, também um superchat. Muito obrigada, Ivo, pela colaboração. Capelli, este acúmulo de trabalho da PF em tantas áreas não limita o trabalho de investigações dos crimes bolsonaristas? Olha, a gente tem muito trabalho, isso aí todo mundo acompanha, né? Mas a Polícia Federal tem tido uma dedicação exemplar. A Operação Lesa Pátria, ela segue investigando tudo que aconteceu naquele período nebuloso da história brasileira, no 8 de janeiro, a tentativa golpista no Brasil. A Polícia Federal segue investigando tudo aquilo e todos aqueles problemas oriundos daquele pensamento, mas, em paralelo, também tem desafios, né? A gente não pode, por exemplo, olhar para a situação do Rio de Janeiro e não tomar nenhuma atitude. A gente tem situações importantes no Brasil, né? A situação sobre as terras indígenas, né? Que é onde a Polícia Federal também colabora. Enfim, a Polícia Federal faz um trabalho no Brasil inteiro, são cerca de 13 mil policiais e tem se desdobrado para atender todas essas demandas, né? O combate lá, um trabalho muito importante tem sido feito na Amazônia, a gente reduziu muito o desmatamento, está reduzindo muito em função do trabalho da Polícia Federal lá, queimando, identificando, queimando dragas, combatendo o garimpo ilegal, a exploração de madeira ilegal, enfim. Então, a gente tem muita atenção com a elucidação do dia 8 e daquele período, mas também tem atividades imprescindíveis que a PF não pode abrir mão. O Capelli, está dando tempo para trabalhar a questão do plano de carreira da Polícia Federal? Tem um conflito entre delegados e demais atividades lá. Como é que vocês estão trabalhando isso? Olha, tem uma proposta, a Polícia Federal já formulou uma proposta, nós recebemos já os sindicatos, a Associação de Delegados, enfim. Fizemos uma reunião com o MGI, com o Ministério da Gestão e Inovação, porque essa questão de carreira, de plano de cargos e salários, quem cuida disso no governo federal é o Ministério da Gestão e Inovação. Já fizemos reuniões lá, reunimos com a ministra Esther recentemente, e há perspectiva clara, há uma proposta na mesa e há perspectiva clara de que ela avance. Mas tem um problema interno na Polícia Federal, que é a questão do inquérito, que hoje é só o delegado que conduz o inquérito e define quem é indiciado ou não. E você tem outros setores que dizem que teria que ser uma decisão mais colegiada. Você chegou a entrar nesses detalhes ou esse acúmulo de demandas ainda não permitiu? Nós não nos debruçamos sobre isso ainda, né? Até porque a gente viveu uma série de questões, todas graves, né, na CIP, desde o início do ano. Nós saímos no dia 8 de janeiro, onde a Polícia Federal também teve uma atuação exemplar, a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil. Logo depois veio a crise na questão da terra indígena Yanomami, lá em Roraima. Em seguida, veio a crise de segurança lá do Rio Grande do Norte. Logo depois, os ataques às escolas, ali no mês de abril, naquela inspiração macabra daquele evento em Columbine. Então, só nessa operação das escolas, numa atuação integrada entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal, foram cerca de 400 pessoas identificadas e presas naquele episódio, que estavam planejando atentados ou incentivando massacres nas escolas. Então, tem sido uma agenda muito intensa, e agora a questão do Rio de Janeiro, a questão da Bahia, enfim. Em paralelo, nós tratamos da questão do plano de cargos e salários, uma proposta na mesa, mas sobre essa questão específica que você cita, ainda não nos debruçamos. Tá. Vamos lá, Mariana. Vamos lá. Aqui o Paulo manda também um superchat para a gente. Excelente, Ricardo Capelli, agradecendo aqui a presença, muito obrigada. Paulo Vasconcelos também manda aqui. Como está a investigação sobre a facada do Adélio? Olha, nós não, como deve ser, nós não temos e não devemos ter
acesso aos inquéritos, às investigações. Isso é uma questão de condução da Polícia Federal, que faz um trabalho profissional, técnico, que não, enfim, nós fazemos observações no que diz respeito às conformidades, à legalidade de algumas questões, enfim, a evitar aquelas ações espetaculosas que a Polícia Federal chegou a fazer em algum tempo, mas o inquérito é bom quando ele é conduzido tecnicamente e profissionalmente como a Polícia Federal. Então, como a Polícia Federal faz. Então, nós não temos informações sobre esses inquéritos. Eu só queria lembrar aí que quando teve o episódio do hacker de Araraquara, que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, queria de todo jeito forçar a barra para dizer que o hacker vendeu os arquivos aí, foi um delegado da Polícia Federal, responsável pelo inquérito, que, com a maior coragem, aí, enfrentando o bolsonarismo, enfrentando o morismo, juntou a imprensa e declarou que não havia nenhuma evidência de venda daquela base de dados aí que resultou na Vaza Jato. Aí. Então, tem delegados aí da maior dignidade aí dentro da Polícia Federal. Né? Vamos lá, Maricota. Nós temos uma equipe, Nassif, muito boa. O Brasil agora, por exemplo, está disputando a vaga central da polícia. É uma organização internacional? De uma organização internacional, exatamente. Estamos disputando uma vaga central em organizações internacionais, enfim, então o reconhecimento do trabalho da Polícia Federal é não só no Brasil, mas também internacionalmente. Tá. Vamos lá, Maricota. Da Interpol, perdão. Me deu Interpol. Me deu um branco aqui, Nassif, que é o cansaço do dia. Não, você está com o ar bem cansado aí, viu? Os dias têm sido pesados aqui, enfim. Imagina. Está disputando com o delegado o cargo principal da Interpol. É a primeira vez que um brasileiro disputa esse posto. Será no ano que vem. A gente fez o lançamento da candidatura dele no Itamaraty, reconhecendo aí o trabalho técnico profissional da Polícia Federal. Maravilha. Espero que até o final do governo, o pessoal da Lava Jato de Curitiba também passe por um filtro aí. Vamos lá, Maricota. Vamos lá. Aqui a gente tem mais um superchat do Fernando, vou agradecer também, mandou um super sticker, uma figurinha aqui. Tem mais um superchat do JK GH Secure. Nassif, você já reparou que a pergunta difícil é por que houve emburrecimento? A resposta está no uso da psicologia das massas desde o século XX. Precisa trazer quem combine psicologia, sociologia e tecnologia. Eu escrevi uma coluna tempos atrás aí, pegando justamente o livro A Psicologia de Massa do Freud, que conta tudo, descreve tudo, analisando um fenômeno que ocorre com a mudança do padrão tecnológico do rádio, mas é impressionante, inclusive prevendo no final que os comandantes são aqueles mais violentos e quando eles mostram fraqueza tendem a ser substituídos, que é o caso do Bolsonaro aí. Bom, estamos chegando ao final aqui. Capelli, obrigado por sua participação aí, que é muito valorizada pelo seu rosto aí, de quem está carregando o peso do mundo e está cansado mesmo. Bom descanso para você aí e ótimo trabalho. Obrigado, Nassif. Obrigado, Mariana. Dias desafiadores, né, Nassif? Aqui a gente tem o desafio de conduzir não só a batalha pela estabilização da democracia no Brasil, que é uma luta permanente, mas como também enfrentar essa que é uma questão das mais difíceis, um tema muito difícil, muito complexo, que é o tema da segurança pública no Brasil. Né? Nós temos procurado conduzir com firmeza, com equilíbrio, ouvindo todos, e sem dúvida alguma tem sido dias muito desafiadores. Por isso, o cansaço, mas sempre um prazer poder conversar com vocês, com a sua audiência, com as pessoas que te acompanham. Grande abraço. Grande abraço aí. Obrigada. Pessoal, um abração para vocês aí e voltamos amanhã. Tchau, tchau. Até.